Games em Ação. Tudo o que você quer saber sobre jogos, gamificação e educação. Tudo isso em um único podcast. Começando mais um episódio no podcast Games em Ação. Hoje o apresentador do podcast Games em Ação vai bater um bate-papo com os representantes das 3 empresas patrocinadoras do segundo seminário online de jogos de gamificação. É um evento fantástico, incrível, que aconteceu do dia 20 a 24 com 2 setores, setor de aprendizagem educacional e setor de aprendizagem corporativa. Então, essas 2 áreas vai ter um incrível um conteúdo com cerca de 9 palestras gravadas, 2 fóruns virtuais e 3 conteúdos bônus dos patrocinadores que estão aqui presentes com a gente nesse bate-papo de hoje. Então já é um spoiler que vocês já sabem e vocês vão ficar sabendo quais vão ser os... Alguns sim os podem saber até hoje, mas vão saber quem são os responsáveis e quem vão palestrar com os conteúdos bônus do evento. Dos 2 setores, com aprendizagem educacional e com aprendizagem corporativa. Nos 2 setores tem 9 palestras, nos 2 setores tem 2 fóruns virtuais, no dia 24, e também nos 2 setores tem 3 conteúdos bônus. Então, total, resumindo, em cada setor vai ter 12 palestras gravadas e 2 fóruns virtuais, que são mesas redondas com 2 a 3 palestrantes discutindo sobre uma temática envolvendo jogos e gamificação na área de educação ou na área corporativa, dependendo de qual setor foi. Essa é uma oportunidade única. Esse evento vai ser único no Brasil inteiro. Então aproveite, conheça, vai no link da descrição, vai lá e também aproveite também para ouvir toda a história dessa galera que não somente empreendeu na área de jogos, mas revolucionou e mostrou para que a área de jogos e gamificação pode ser feita e pode ser aplicada na prática. E agora vamos bate-papo com a Silvana Neri, o William Fussian e o Matheus Brigel, que eles vão poder se apresentar cada vez mais vocês conhecerem eles. Vou começar pelo Matheus Brigel. Se apresente, fale sobre você, depois fale para a gente sobre a School King. Sinta vontade. Não quero cortar você, mas seja breve no sentido das 2 apresentações. Beleza. Bom, primeiro, é um prazer estar aqui. Meu nome é Matheus Bringel. A gente chama de Brinks, meu apelido dos jogos. E dá para dizer assim, que a minha história e a história da School King, né, que é a startup que eu lidero hoje, se confundem bastante, porque eu estou nela desde o primeiro dia, enquanto ela não era aplicativo, não era startup, não era jogo, não era nada. Eu posso até contar um pouco mais da história, mas resumindo bem, assim, por cima, né? A gente começou com uma pesquisa científica para entender por que os alunos se interessavam tanto pelos jogos e se dedicavam tanto, mas não conseguiam colocar essa mesma dedicação nos estudos. E por que os jogos e as redes sociais conseguiam prender tanto, assim, encantar tanto os jovens, os mesmos jovens, que as escolas não conseguiam de jeito nenhum fazer o mesmo efeito. E aí, tentando descobrir um pouco mais sobre isso, eu fiz uma descoberta. Eu criei um protótipo aplicando técnicas de jogos de redes sociais na tarefa de casa de uma turma, e perguntei para a professora por que isso não deu certo. Eu achei que não ia dar certo porque ninguém tinha feito antes, né? E aí eu ia concluir a pesquisa e postar, e ir embora. Só que a professora falou o seguinte: olha, tem uma coisa estranha acontecendo na minha turma. E aí eu fiquei naquela coisa, né? E o que, professora? Os meus alunos estão pedindo tarefa de casa extra na aula de matemática. E os que mais me pedem tarefa de casa extra, que eu já não tinha visto nenhum me pedir isso, mas os que mais me pedem são os que mais antes enrolavam na tarefa de casa, os que não queriam fazer tarefa de casa, os que não entregavam a tarefa de casa.
E aí eu comecei a pensar, nossa, isso aqui não pode concluir com uma pesquisa científica. Eu vou ter que transformar num negócio. E assim nasceu a School King, para levar isso para todas as escolas, né? E desde que o School King desde 2016, né, que a gente foi premiado, essa é a minha missão. E eu venho do cenário de TI, mas depois que eu fiz essa descoberta, eu me apaixonei pela educação e eu acabei entrando numa brecha que eu descobri que pouquíssima gente dominava, que é essa interseção entre educação, jogos e tecnologia. Geralmente o pessoal vai ou para cá ou para lá, não para os dois. E eu entrei nesse buraco aí que ninguém entrava e fiz um monte de descobertas encantadoras, incríveis. E hoje eu sou apaixonado pela School King, por tudo que eu faço no dia a dia, né? Eu acabei virando também uma referência entre o pessoal da educação como comunicador. O pessoal me chama do comunicador da educação 4.0. Acho que essa é uma boa forma de eu me apresentar. Dá pra perceber que não é só você nesse mundo que está juntando TI com jogos e educação. Deve ser hoje bastante, você não é o único que está juntando essas três coisas. E agora eu vou pedir para o William se apresentar e falar um pouquinho mais sobre o Indie Club e como foi esse processo como todo. Ouvindo a história do Matheus, né, eu até me identifiquei bastante, vi alguma similaridade, porque a minha formação é em jogos digitais, né? Então eu fiz uma das primeiras faculdades de jogos digitais do Brasil, que é a Unicinos. Então eu sou moro em Porto Alegre, hoje a Unicinos é em São Leopoldo, uma cidade próxima. E daí, só que enquanto o Matheus foi lá, e eu também trabalhei em vários projetos de pesquisa com gamificação, tanto que o meu primeiro projeto foi no Second Life, então eu era programador também, então assim, para te ver, né, quanto tempo atrás faz isso, e que era para ensinar até as pessoas dentro do corpo humano lá, elas viajavam por dentro de um corpo humano digital, né, era isso que a gente fazia dentro do Second Life lá, mas, só que logo depois eu acabei, né, me formando em jogos digitais, só que dentro da faculdade de jogos digitais eu acabei me tornando referência em jogos analógicos, né? Então, num espectro totalmente oposto ao Matheus, e dentro da Lentes a gente trabalha com jogos de tabuleiro modernos, né? Então, os chamados board games. Então, se tu já jogou o clássico, né? Banco da Vida, Banco Imobiliário, Jogo da Vida, Banco Imobiliário, War, Uno, essas coisas, são esse tipo de jogos que a gente trabalha, só que a gente trabalha com os jogos modernos. Então, muito mais jogos como Dixit, Catan, Carcassonne, Zombicide, e uma série de outros jogos importados, que a Lentes começou com a sua missão, né, o seu propósito, que é relembrar que todos jogam. Então, a gente leva esses jogos para dentro de escolas, para dentro de empresas, processos seletivos, faz também projetos de gamificação, só que todos os projetos que eu desenvolvo hoje como game designer, assim, né, então como gamificador ali, são projetos geralmente que eu tento evitar o uso de tecnologia, né, até mesmo para reduzir os custos de implantação e trazer um resultado mais rápido. Então são coisas mais físicas, né, mais presenciais e tal, mais analógica como um todo. Então acho que hoje a gente, né, vai bater um papo bem bacana aí hoje com o Matheus e também com a Silvânia e com todo mundo sobre o nosso trabalho. Mas então, além disso, é isso, né? A gente hoje é uma rede de franquias que trabalha com serviços, né, prestação de serviços com jogos de tabuleiro, em cidades como Santa Maria, Porto Alegre, Araraquara, né? Estivemos presentes também em outras cidades aí, como Recife, Curitiba. E a gente está aí, então, sempre relembrando que todos jogam e levando cada vez mais jogos de tabuleiro para a mesa das pessoas. Fantástico. A gente vai ter muitas trocas hoje e muito conteúdo hoje, por apresentar para o Matheus, para o William e para a Silvaneri. Muito conteúdo vocês vão aprender durante todo o bate-papo nosso. E agora eu quero chamar para nosso bate-papo a Silvaneri, para que ele se apresentasse e falasse um pouquinho da sua história e também falar um pouquinho da Lab #108. Oi, Jorge. Olá, Matheus, William. Que ótimo estar aqui nessa mesa com vocês, né? Nesse final de dia, quando às vezes a gente está um pouquinho mais cansado do dia inteiro, mas assim é revigorante estar aqui nessa mesa e ouvir, né, essas histórias. Então, assim, não conhecia, estou tendo a oportunidade agora ao vivo aqui no episódio junto com vocês, de conhecer o Matheus, de conhecer a história do William. Eu sou da área de tecnologia, né, já há mais de uma década, de uma forma resumida. E assim, é interessante porque eu ingressei no universo de jogos através dos jogos de tabuleiro também. Então, assim como o William comentou aqui,
Eu ingressei através dos jogos de tabuleiro. Hoje minha atuação ela envolve diversos pontos da cadeia e da indústria produtiva de games. Então, assim, eu vou contar um pouquinho dessa história, dessa trajetória aqui no episódio junto com vocês. E aí eu vou falar um pouquinho, né, das coisas que eu estou envolvida atualmente. Eu gosto sempre de brincar assim, o que eu estou fazendo essa semana. Hoje eu vou fazer um pouquinho menos disso, para contar um pouquinho mais dessa trajetória para vocês. Mas eu sou CEO da Lab Hashtag 108 e daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre o que é isso. Sou organizadora de algumas Game Jams, como a Game Jam Plus Recife e São Luís, que a gente fez a edição de 2020. Esse ano a gente está trazendo aqui para Salvador a Game Jam Plus para a sede Salvador, né? A Game Jam Plus é um evento competitivo de criação de jogos que acontece durante 7 meses e a final desse evento acontece na Big Festival, que inclusive a edição desse ano de 2020 vai estar acontecendo em 4 de maio, 4 ou 5 de maio mais ou menos. Além disso, eu sou organizadora da sede de diversidade da Global Game Jam de Salvador, então vai acontecer em janeiro uma sede de diversidade também relacionada à Game Jam, e a gente vai estar fazendo ações durante o ano inteiro, tanto para Game Jam Plus quanto para Global Game Jam. Além disso, eu sou mentora da Woman Game Jam, fui organizadora da edição de 2018 e 2019, agora a gente está com a edição online, então está todo mundo junto, né? Não tem mais divisão por sede, então ela vai acontecer de novo online. Ano passado aconteceu com 1.000 mulheres inscritas, né, e cerca de 200 organizadoras. Então, assim, é um evento de grande porte, é mundial. As outras duas que eu citei também são eventos mundiais. Além disso, eu sou consultora e mentora da indústria de games, sou mentora de aprendizagem criativa do Instituto Anísio Teixeira, que a gente está com o 3º ciclo agora de atendimento à Rede Estadual de Ensino da Bahia, finalizando essa semana, vai estar lá no YouTube do Instituto Anísio Teixeira. Sou curadora de conteúdo de 3 festivais, que é o Gamepolitan, que é o maior festival de games do Norte e Nordeste, o Anipolitan, que é um festival de cultura pop asiática, principalmente, e a Literal Games, que é uma convenção relacionada à literatura e jogos. Além disso, sou coordenadora geral da Oficinas Lúdicas, que é um movimento, é um projeto que existe já há 7 anos, já está encaminhando para os 8 anos, que tem como objetivo utilizar jogos na aprendizagem. Então, a gente dá formação para educadores para utilizarem esses jogos em aprendizagem, e jogos no contexto geral. A gente começa com jogos de tabuleiro modernos, a gente amplia esse olhar para RPG e hoje em dia a gente aborda também jogos digitais. Além disso, eu sou coautora do curso de criação de histórias Entre o Sertão e o Mar, junto com o Diego Azevedo e com a Evelyn Castro, onde a gente cria mini-jogos de RPG enquanto joga. Além disso, outros cursos de criação, desenvolvimento e aplicação de jogos. E eu sou, recentemente agora, né, a gente gosta sempre de novidade, recebi um convite e aceitei esse desafio, sou head da BDS. E aí eu vou explicar um pouquinho lá no final o que é, mas especificamente eu estou atendendo a unidade de negócio BDS Labs, que tem como objetivo capacitar e profissionalizar todos os profissionais da indústria de games, incluindo os profissionais de esportes. E aí, com relação à Lab Hashtag 108, a conversa versa muito entre tecnologia, jogos e aprendizagem, e tudo que envolve isso. E nosso principal público é o público B2B. Então, a gente atende muito empresas em consultoria, em mentoria, em orientação, tanto com o processo de jogos para entretenimento, jogos para propaganda, né, os advergames, quanto jogos para aprendizagem e processos de criação de jogos ou de ludicidade envolvendo jogos. E se tiver tecnologia, melhor ainda. Com 3 analistas da RTI, 3 pessoas, não tem analistas não, 2 analistas e um jogo time, mas são programadores, isso quer dizer, desenvolvedores, programas envolvem, que vieram da RTI, nós também vamos se encontrar em outras áreas. E se encontrarem em amar outras áreas e cada vez mais se descobrem em outras áreas e em outras aventuras. Isso é muito interessante compartilhar, aprender um pouquinho com cada um de vocês. Mas primeiro da sequência, eu queria saber um pouquinho do William, da Silvana Neri. Por qual motivo vocês escolheram jogos tabuleiros? Qual foi o que pegou quantos jogos tabuleiros, no caso do William, e também a Silvana Neri pode contar um pouquinho dos jogos digitais também. Você vê qual motivo isso atraiu vocês e foi a solução para aquele momento, quando vocês começaram a ter dificuldade no momento
que vocês resolveram empreender? Qual foi o motivo real? Pegou os jogos tabuleiros, nos dois casos, e esse cenário também pode colocar jogos digitais. Eu comecei a partir dos jogos de tabuleiro, porque remete à infância, né? Então, assim, minha família é muito grande, a minha avó, ela adorava jogar com a gente jogos de tabuleiro. Somos em 35 primos, então, assim, a gente se reunia de sexta a domingo, então sempre tinha aquelas mesas de jogos, e isso aí tem uma sensação de nostalgia. Além disso, como eu sou da área de tecnologia, e quem é da área de tecnologia sabe que a gente mora na frente do computador, né, e da internet. Então, assim, a gente quer um momento onde a gente está off, onde a gente está desconectado, apesar de que hoje não existe mais o on e off, né? Está tudo aí, tudo ao mesmo tempo. Então, esse hibridismo, inclusive, nas realidades. Mas eu fiz um exercício, eu fiz um movimento especificamente para jogos de tabuleiro. É engraçado que, assim, tem dois movimentos que acontecem em paralelo na minha vida e que vão refletir e convergir para essa atuação com jogos de tabuleiro modernos. Um dos movimentos é que sempre, enquanto eu estava trabalhando em ambiente corporativo, eu estava fazendo projetos paralelos. E aí eu não sei se é o caso de vocês que estão ouvindo a gente agora, mas assim, era muito constante na minha vida desde a minha infância. E um dos projetos paralelos que eu estava fazendo era uma fábrica de camisetas em sociedade com mais 3 pessoas da minha família. Só que, assim, como desde muito nova eu fazia cursos do Sebrae, do Senai, cursos de gestão, na minha época não chamava ainda empreendedorismo, eu corro risco, né, de aqui denunciar a minha idade, mas eu tinha toda essa visão e toda essa formação sobre gestão e sobre administração de empresas da época que eu tomei esses cursos. E aí, nesse projeto paralelo em específico, eu precisava subir o e-commerce. Quando eu comecei a entender que o e-commerce ele tinha mudado e que agora o marketing tinha virado marketing digital, eu precisei começar a voltar umas 10 casas e entender que eu precisava, né, resgatar e aprender todo esse cenário. E isso foi um movimento que me fez chegar a alguns conteúdos e alguns cursos, inclusive um curso que a Copag estava ministrando na época, acho que foi entre 2013 e 2014, mais ou menos, acho que no meio de 2014, a Copag criou um curso, né, em parceria com a empresa de empreendedorismo, e aí eu fiz parte dessa primeira turma. E aí foi quando eu conheci uma pessoa que já trabalhava no universo de jogos de tabuleiro e que trabalhava com aprendizagem também. E aí eu moro em Salvador, e essa pessoa em específico mora em São Paulo, assim como os organizadores do curso. E assim, vem sempre aquela vontade da gente que não está, né, no cenário em São Paulo, onde dizem que tudo acontece, aquele exercício, aquele movimento de dizer agora eu preciso me mudar para lá, porque é onde efetivamente as coisas acontecem. Só que assim, eu tenho família aqui, e aí eu tinha um real interesse em fomentar o cenário da cidade de Salvador. E aí, conversando aqui e ali, eu disse assim, então, né, vocês conhecem pessoas que moram por aqui, que eventualmente trabalham com algo parecido? Foi aí que esse professor em questão me indicou uma pessoa daqui de Salvador, e aí todo o movimento começou a se costurar a partir disso. Eu entrei a partir dos jogos de tabuleiro, em seguida eu passei a ser curadora de conteúdo dos festivais, porque antes disso eu fiz consultoria de negócios para essa empresa, e aí acabou convergindo para cuidar da programação desses festivais também. Aí comecei a entrar nesse processo de criação, curso de criação de game design, porque a gente já dava formação de como aplicar jogos, mas ficava faltando essa ponta de como ensinar as pessoas a como criar jogos. E aí depois veio o RPG, né, que é uma paixãozinha, que é um amorzinho da minha vida, que a comunidade de RPG é incrível, né, inclusive super recomendo que vocês conheçam. E aí logo depois é que veio o esportes na minha vida. Então, assim, foi um progresso, mas assim, hoje eu atuo em praticamente todas as pontas da cadeia produtiva de games e em várias frentes, porque eu entendo que é essa articulação que faz com que a gente consiga fomentar o cenário brasileiro como um todo, e várias ações estão acontecendo já desde 2016, e o outro movimento, né, complementando um pouquinho, aproveitando esse espaço, daqui a pouco o nosso mediador vai cortar a gente, mas um outro movimento que aconteceu também foi que em 2016 eu tinha feito a transição de carreira, né? Tinha saído a segunda transição de carreira da minha vida, a primeira foi com 16 anos, então a segunda transição que foi em 2016,
eu entrei no universo de audiovisual. E aí eu comecei a fazer, junto com um roteirista de cinema, toda a construção e a melhoria de um curso que era um guia, onde dava orientação para roteiristas de cinema, e a gente começou a entender essa convergência de games com audiovisual e como a gente conseguia fazer essa integração. Aí, em paralelo com essa outra coisa que estava acontecendo, foi nesse exercício de aproximar audiovisual com games também, e aí tudo foi confluindo para dizer assim, agora você vai sair um pouquinho mais de TI, deixar um pouquinho mais de TI de lado, deixar um pouquinho a educação, né, segurando um pouquinho, deixar um pouquinho também o audiovisual também à parte, e o jogo passa a ser o seu foco, que foi o que aconteceu em 2018, 2019, 2020, 2021, o core principal tem sido o jogo, e aí em todas as suas vertentes, e aí a tecnologia vem como uma segunda camada e a aprendizagem vem como fechamento disso. Mas, né, muito bacana também. Até para compartilhar um pouco também sobre a minha história, né, como é que foi eu não cheguei a explorar tantas áreas, né, quanto a Silvânia, assim. Então, por mais que eu conheça todas, né, já tenha jogado, experimentado, até sediado alguns eventos já de jogos digitais, tal, na Lentes, nas lojas físicas, mas eu comecei com jogos digitais, né, então estava lá como estudante, e eu sempre brinco que eu cometi 2 erros na minha vida, né, que foi transformar um hobby em profissão, né. Então, e foi 2 vezes. Primeiro eu comecei na faculdade de jogos digitais e tal, porque eu era apaixonado por jogos, e daí quando depois de um tempo eu não aguentava mais, porque daí tu começa a criar jogos, né? Então uma hora eu não aguentava mais ver jogo. Tipo, eu ia jogar um jogo, todo mundo dizia, olha só o Heavy Rain aqui e tal, tem 1000 histórias. Daí eu assim, esses polígonos tudo torto, essa textura de meia que não acaba aqui e tal. Daí tu começa a olhar umas coisas muito chatas, daí tu vira tipo aquele crítico de cinema, sabe? Que só quer ver o filme alemão de 3 horas preto e branco, né? E eu tava com um jogo, eu tava quase tudo isso. Então todo jogo que era mainstream, que era AAA lá e tal, que era muito legal o jogo de videogame, eu acabava ficando chato demais. Então eu disse assim, não, preciso de um hobby, preciso fazer uma coisa diferente. E foi aí que um primo meu me apresentou os jogos de tabuleiro, né? Chegou, olha só, vamos jogar Catan. Ele é do mesmo da galera do RPG também, que jogava GURPS nos anos 90 e tal. Então ele é uma galera mais old school, assim. E daí ele me trouxe os jogos de tabuleiro, que na época só tinha no Brasil já o Catan, mas a maioria era importado ainda, né? O Carcassonne não tinha saído por aqui e tal. Era um outro tempo ainda, isso em 2010, por ali. E daí, quando ele chegou e eu disse, caramba, né? Então eu disse assim, como é que tem tanto jogo assim legal por aí, eu não conheço. E daí depois eu daí eu fiquei aficionado com os jogos de tabuleiro, porque eu sempre gostei muito de game design. E dentro do jogo de tabuleiro, eu participei de várias Game Jams também, né? A Silvane falou que organizou várias. Eu participei da Global Game Jam, eu acho, 2013, 2011, não lembro, mas também quando eu estava na faculdade de jogos eu participei, Ludum Dare também, ou Ludum Dare, né? Comecei a participar de vários eventos desses. E o que aconteceu foi que eu vi que os jogos digitais, tu tinha como entrar num evento de criação de jogos e fazer uma coisa genérica, né? Tipo, vou colocar um cara aqui pulando numas plataformas, daí cai num buraco, daí mata uns monstros. Então tu não tinha ideia nenhuma, mas tu conseguia fazer alguma coisa. O jogo de tabuleiro, se tu pegar, pega uns peões, pega uns dados, rola o dado, move, e daí quando chegar na casa, ganha. Tipo, tu até pode fazer isso, mas a tendência é que o jogo não funcione, sabe? Porque o jogo de tabuleiro, eu até brincava, né? No jogo digital, tu tem como colocar várias firulas lá, né? Coloca uma arte bonita, um som legal, uns comandos bacana, mas se tu não tem, mas mesmo sem o game design por fundo, ele ainda consegue funcionar. O jogo de tabuleiro, ele não tem som, a arte dele é muito pouca, né, que é só do tabuleiro, então ele é regra pura, e aquela regra, diferente de um computador que automatiza tudo, é uma regra que o jogador tem que entender e executar, né, então é uma coisa que, assim, ele é puro game design, né, e aquilo ali eu, como gostava muito de criar jogos, e ainda gosto, né, eu cheguei e disse assim, cara, isso daqui é perfeito, né, e eu gostei tanto de jogo que daí eu cometi o meu segundo erro, né, que foi transformar meu novo hobby em profissão, né? E daí, quando eu abri a Lentes, comecei a conhecer a Ludus, né? Luderia em São Paulo, depois conheci outros negócios e tal, isso lá a Lentes abriu em 2013,
e daí era um modelo diferente, ainda eu comecei a levar jogos para eventos e tal, e daí eu acabei, porque eu queria mostrar aqueles jogos para mais pessoas, né? Fazer com que mais pessoas conhecessem aquele hobby novo que eu tinha. Só que depois durante a faculdade, eu já estava usando jogos para gamificação, né? Para turmas, para levar para dentro de sala de aula, e como eu fiz uma faculdade que é muito específica, acontece isso muitas vezes, que nem foi o caso do Matheus, né? Comentou, ele fez uma formação em uma área X da TI, e depois ele acabou, né, se especializando em jogos. Eu já estudei, como o curso de jogos é um tecnólogo, você já estuda voltado a jogos, né? Então eu já estava vindo com aquela pegada e eu vi assim, cara, hoje quem está resolvendo os problemas de jogos, muitas vezes são profissionais que não têm essas competências. Não digo nem o caso do Matheus em específico, mas quando tu vai numa empresa, por exemplo, eles pegam lá a pessoa do RH, quero fazer um treinamento. Eles pegam uma pessoa do RH que não sabe nada de game design, diz assim, cria um jogo aí, porque disseram, eu li num artigo, né, o gerente vem, né, eu li num artigo que gamificação é legal, então cria um jogo aí para nós. Daí ela cria um jogo ruim, que não resolve o problema e ainda faz com que o gerente diga, eu sabia que esse negócio de gamificação não dava certo, sabe? Então, eu como game designer, como, né, formado lá em jogos digitais, eu disse assim, não, eu quero... assim, não, deixa a pessoa certa resolver o problema certo, né? Então eu comecei a levar os jogos de tabuleiro para dentro das empresas, comecei a fazer parceria com escolas, atender alunos e tal, e comecei também a criar projetos não só também para o offline, mas também para o on, né? Então, porque como eu trabalhei como programador por um tempo, a parte de UX, né, do User Experience, da experiência do usuário ali, eu gostava muito de pensar nisso, né? Como é que vai ser a experiência do cara usando aqui, como é que eu faço ele para se engajar mais e tal. Então, hoje também, para quem tem sistemas, eu vou lá, dou uns toques e consigo ajudar ali para que, através da gamificação, fique cada vez melhor, né? Então, foi mais ou menos essa minha história com os jogos, né? Comecei no jogo digital, me apaixonei, transformei em profissão, daí depois eu achei um novo hobby, transformei em profissão, e daí hoje tá aí, né? Hoje, gosto muito, hoje consigo jogar novamente jogos digitais, né? Jogos de tabuleiro também, e porque é isso, né? Se tu quer criar gamificação, tu tem que estar sempre jogando, tu não pode parar de jogar, sabe? Porque senão tu perde muito o teu referencial teórico, né? Tu perde a noção de como é que tá o estado da arte nesse momento. Então a gente não pode parar de jogar. A gente acabou de ouvir um pouquinho mais da história de como foi o processo de transição, de conhecer as áreas, por causa da Nery, que ela viajou e conheceu todas as áreas e trabalhou e atuou nas todas as áreas. Então você pode perceber que quanta diversidade de conteúdo que ela pôde vivenciar nas suas experiências. E o William mais ainda nesse sentido de estar numa experiência digital, realmente migrar de área para os jogos tabuleiros e realmente tornar agora um hobby. O que era um hobby 2 vezes, tornar uma profissão 2 vezes. Então, profissão, empresa, carreira, tudo mais. Nesse sentido. E, dando sequência, como o Ebro falou, a gamificação, que ele falou no final, foi o que repercutiu o Matheus Brinjal a seguir da sequência na sua vida. A gamificação foi o que possibilitou o Matheus Brinjal a criar e a empreender. E eu queria saber de você, Brinjal, qual foi por qual motivo a gamificação entrou no seu projeto, qual motivo a gamificação virou uma solução no seu projeto? Cara, isso é uma pergunta muito legal, assim, que eu sempre quis que me fizessem, sabe? Por que a gamificação, né? Tipo assim, qual foi a doida que deu aí na cabeça Peraí, você vê, como eu falei na minha história, lá no começo, né, quando eu fui me apresentar, vocês viram, eu vim da TI, entrei na educação, me apaixonei pela educação, né? E o que conectou esses dois foi uma espécie de gamificação que eu fiz ali no meio, que eu apliquei técnicas de redes sociais e de jogos num ambiente que já havia explorado jogos educativos. A educação já usou jogos educativos, as escolas já usaram, já tentaram, os professores, muitos usam jogos educativos, montam seus jogos de tabuleiro, também alguns professores mais inovadores, né, vão lá e fazem aquele trabalho incrível de certa forma, gamificar as aulas, né? Mas eu fui para uma outra linha. Eu peguei as técnicas das redes sociais e jogos digitais mesmo, eu foquei nessas técnicas, porque eu vi que o que estava distraindo os alunos dos estudos, quem está concorrendo ali com os estudos,
não era os jogos de tabuleiro, necessariamente, nem jogos educativos. Esses dois não conseguiam, no geral, assim, tomar tanto tempo assim dos alunos. O que estava tomando mais tempo e captando, roubando essa atenção, digamos assim, né, eram os jogos eletrônicos e as redes sociais, principalmente de um perfil de aluno que me chamou a atenção, que um dos motivadores, que esse perfil de aluno foi um dos motivadores da minha pesquisa, inclusive, né, foi o que, assim, que me deu energia para fazer a pesquisa. Que aluno é esse? Né? Como é que pode? É que eu descobri um dado, quando eu fui pesquisar sobre esse assunto, entender mais, eu descobri que 1 milhão de alunos, em média, abandonam a escola todo ano. Quando eu observei, olhei para isso, eu falei assim, cara, esses caras vão se arrepender. E o pior é que eu entendo eles, porque eu teria feito o mesmo, se eu tivesse a opção, entendeu? Porque, cara, eu tinha coisas mais legais para fazer do que estudar, na minha cabeça, lá na escola, né? Por exemplo, os jogos, eu já tinha lá, jogava Ragnarok. Cara, não tem jogo assim mais incrível para você ali naquela época em que o Ragnarok foi lançado, né? Um MMORPG incrível, bom para conversar e tal. E Lan House, né? O William até comentando. E incrível mesmo. Aquilo ali era uma coisa de outro mundo para mim, quando eu estava ali na época da escola, né? Eu não conseguia imaginar como alguém podia criar um negócio daquele. E aí, a sensação, né, e tal. E aí eu comecei, aquilo ali foi o que acendeu esse palpite. E eu ainda tem um negócio, que o William falou aí de transformar o hobby em profissão, né? Eu achei interessante isso porque eu nunca consegui distinguir se jogo para mim é hobby ou profissão. Por quê? Porque desde pivete eu fui o primo mais velho, sabe, da família. O primeiro, assim, que surgiu. E aí eu tinha que entreter meus primos mais novos. E adivinha só o que eu fazia a vida toda? Inventava brincadeira, inventava jogo. Depois eu percebi que eu desenhava jogos, porque eu olhava as brincadeiras que existiam, eu estava enjoado de todas elas, e aí eu entrava eu criava uma nova do jeito que eu queria, né, para ver como é que ia funcionar lá com os meus primos. E aí, juntando assim todos esses detalhes aí da história, né, vem o detalhe. Então, resumindo, eu sempre criei jogos, mesmo quando eu não sabia. Então, eu nem sei dizer se é trabalho ou se é hobby, na verdade. Eu descobri esse problema dos alunos desinteressados, inclusive eu era um deles, que eles abandonavam a escola, e aí eu fui investigar na pesquisa por que eles abandonavam. 3 em cada 4, a resposta era bem óbvia. Não estou interessado nos estudos e meus jogos, minhas redes sociais são mais legais. Meus amigos valorizam mais isso. E aí foi assim que eu vi a conexão. Então, vamos pegar o que está dando certo no mundo do entretenimento, os jogos, a rede social, e vamos trazer para a tarefa de casa. Porque eu entendi que estudar era importante, né? Mas eu não entendia como é que eu ia convencer esses alunos a mudarem de ideia. E aí vem o bichinho que me mordeu daí para frente, que foi uma missão maior, digamos assim. Porque eu acho que isso aqui é uma coisa que todo mundo vai se identificar. É que quando a gente vai passando pelas etapas da vida, né, a gente vai aprendendo algumas coisas e vai errando bastante também. E com esses erros, a gente aprende, corrige e melhora, né? Só que isso não é justo para todo mundo, porque algumas pessoas têm lá um tutorial. Eu enxergo a escola como se ela fosse um tutorial para a vida, né? Só que é um tutorial que não te ensina nada da vida, ele só te dá um monte de conteúdo lá, ele tá meio quebrado, tá com bug, foi mal desenvolvido, digamos assim. Se a vida é um jogo, né, o tutorial tá com defeito. E logo em seguida tem mais algumas coisinhas que não fazem tanto sentido no mercado da educação, né? Que é, por exemplo, o hábito que a galera pega de estudar para passar em prova, estudar por nota, né, e não para aprender. E os jogos, eles fazem um efeito totalmente diferente disso. O pessoal estuda um mundo fictício, gigantesco, absurdo lá dentro do MMORPG, por exemplo.
que não existe, e tem uma Wikipédia lá toda preta e branca, a pessoa sabe decorado do começo ao fim da Wikipédia, de A a Z, sobre o jogo, mas não sabe geografia básica lá da escola. Como é que pode esse contraste? Aí foi assim que eu comecei a ver que a gamificação, ela atendia muito ao meu público, muito mesmo. Se eu ia trabalhar com educação, e o maior problema da educação era aluno abandonando a escola por desinteresse, então a causa raiz é o desinteresse e a solução é a gamificação, porque a gamificação cria o interesse, né? Inclusive em coisas que nem são úteis, teoricamente, assim, para a vida real. Por exemplo, os mapas que eu decorei do Ragnarok, cara, eu nunca usei na minha vida. A quantidade de monstros que eu sei, tudo sobre eles, eu gastei horas ali, nunca usei nenhuma prova para passar em vestibular. Então, foi aí que eu vi que atendia muito, esses dois mundos tinham que ser conectados de uma forma melhor do que como já vinham sendo feitos. Aí foi assim que eu descobri, né? que a gamificação realmente atendia muito bem ao público. Agora que a gente já viajou passagem, conhece toda a história de vocês, já vivenciou tudo isso que vocês contaram, renovou todo o passado, todas as histórias toda que vocês tiveram, e falaram por qual motivo vocês iniciaram cada um dos seus projetos, cada um dos seus sonhos, e colocaram em prática, não somente no ato do sonho, vocês realmente colocaram em prática, vocês realmente colocaram vivências, experiências e mudaram vidas. Não importa se na Lendis com o William, não importa se no meio digital, meio físico, meio presencial, meio ativo, tudo na Consumer, não importa com a School King, com o Matheus Bridgel, todos vocês estão impactaram diversas vidas, diversos ambientes diferentes. Mas um meio online, cada vez mais, agora na pandemia, que a gente teve que se readaptar, mudar toda a vida, e agora falando do momento atual que a gente está vivendo, eu queria que vocês contassem um pouquinho de como foi essa mudança, como foi esse baque, primeiramente, da pandemia, e como foi a mudança dos projetos, dos desenvolvimentos nas empresas, nos projetos, e também quais são os principais aprendizados que se tiveram com a pandemia. Então, bora mudar a ordem dessa vez, começando pelo... O único que começou ainda foi o William, foi? Acho. Depois a gente vai o Matheus, depois vai o Sumério. Ou quem tiver vontade. Quem se tiver vontade, depois o William segue a sequência. Não, é isso aí. Isso aí até para comentar também a fala que o Matheus fez ali, é uma coisa de aprender, né, que ele aprendeu os mapas e tal, né, sem perceber. Isso é uma das coisas que a gente mostra muito dentro das escolas, né, tanto que em toda apresentação que a gente faz da Lendis para escolas, para um gestor, a gente sempre leva um jogo para eles e a gente joga uma partida, sem nada, assim, tá, só vamos jogar um jogo que eu quero te mostrar aqui o que é jogo de tabuleiro, porque as pessoas pensam que é xadrez e tal, né, pensam que é, sei lá, carta, não sei o que é. E depois que ele joga o jogo, eu faço algumas perguntas sobre o conteúdo daquele jogo. E daí, quando vê, o cara sabe tudo de cor, sabe? Ele lembra de todo detalhe sem nem mostrar o jogo para ele. E daí eu disse assim, ó, tá vendo? Tu só jogou aqui por diversão e tu já acabou de aprender, tipo, 10 coisas novas, né? Isso aí é o que teus alunos também vão fazer à medida que eles jogam, né? Eles vão aprender sem ter que parar para aprender, né? Sem ter que, vou parar e estudar aqui, agora vou parar e decorar, né? Então, acho que isso daí, para quem ainda não usa gamificação dentro das suas escolas e tal, né? Não só com a School King, né? Também com a Silvane, que eu só lembro agora de Oficinas Lúdicas, mas dos outros projetos dela, também do Lab 108, lá no Lab hashtag 108, ou com a Lendis, deve usar, assim, sabe? Porque a gamificação aí tem muitas vantagens. Mas como é que foi, assim, para nós a pandemia? A Lendis definiu que o seu principal cliente em 2020 seriam escolas. Então, a gente mudou o nosso formato de operação para focar totalmente em escolas. A gente ia diminuir todas as outras áreas que a gente tinha e tal para ir para escolas. Só que 3 meses depois, fecharam-se as escolas. E daí todos os contratos que a gente tinha, porque a gente faz serviços recorrentes, né? Onde a gente atende as escolas através de turno integral, turno inverso, extra classe, né? Então, sempre ficando com as crianças que estão ali após o período de aula, a gente vai lá e atende elas, né? Ou as famílias, né? E levando jogos e fazendo oficinas. E o que aconteceu foi que, quando as escolas fecharam, elas trancaram. Algumas escolas até chegaram a conversar conosco sobre fazer atividades online, e a gente, dentro da Lendis, chegou a adaptar jogos de tabuleiro para a gente jogar através do Zoom,
né? Então, para que as pessoas, a gente, né, filmava de cima, fazia, né, da câmera de cima, fazia algumas adaptações nos jogos e tal, que funcionavam muito bem, mas ainda assim não passavam a experiência que a gente queria passar, né, com os jogos de tabuleiro. E foi nesse momento que, falando daí dos franqueados, assim, a gente começou a trabalhar daí, voltou a pegar aqueles jogos que a gente levava antes para as escolas, para que as famílias pudessem ter acesso, jogar junto e tal, a gente levou esses jogos direto para o lar dessas famílias, né? Então a gente criou um serviço que é o aluguel de jogos. Então hoje, além disso, no momento que a gente tinha uma coleção em casa e atendia escolas, os franqueados, eles estavam com a coleção em casa e não podiam mais atender as escolas. Daí a gente começou a alugar esses jogos. E hoje a gente tem um plano de assinatura, onde a pessoa vai lá e paga um valor mensal, né, menos de R$100 ali, que depende dos planos, que daí ela recebe 3 jogos novos todo mês na sua casa. Ela está sempre renovando, ela não precisa comprar jogos, que, né, como a gente sabe, esses jogos são muito caros, né? É 300, 400, 500, tem jogo de R$1.000. Então a pessoa está sempre recebendo novos jogos para ela poder jogar ali com a família, com os filhos, porque dentro da pandemia as pessoas ficaram presas dentro de casa e não tinham mais o que fazer. E depois de zerar o Netflix, depois de tentar fazer pão, costurar, inventar, sei lá, sabe, virar fit e tal, ver que nada disso dava certo, daí a gente começou lá a mostrar para eles os jogos de tabuleiro. Só que dentro da franqueadora também, porque a gente viu que houve uma pesquisa na área de gaming, jogos de tabuleiro cresceu muito durante a pandemia, lá no início da pandemia. Foi um boom, assim, de mais de 100% de crescimento, né? Dobrou o tamanho do mercado. Só que, e à medida que eu, como franqueador, né, que eu então ensino os franqueados a abrirem negócio com jogos de tabuleiro, eu vi que existia essa necessidade de profissionalizar toda essa galera. E daí foi por isso, nesse momento aí, que eu peguei e comecei a dizer assim, vou agora começar um podcast, que daí foi o Viver de Jogo, né? Então, onde até logo vai também um ar a entrevista aí com o Jorge, né? Para a gente falar sobre negócios com jogos de tabuleiro, para tentar profissionalizar esse mercado, para que pessoas que estejam querendo abrir um negócio com jogos de tabuleiro, né? Ou como uma loja com jogos de tabuleiro, um serviço de gamificação, um serviço para escolas, aluguel de jogos, essas coisas, possam aprender e trilhar um caminho muito mais retilíneo do que aquele caminho todo tortuoso que eu trilhei ao longo de 8 anos dentro da Lentes, né? Então, hoje eu estou, então, né, criando conteúdo, dividindo essas experiências e também daí criei esse... o Viver de Jogo acabou, depois de um tempo, se transformando também num curso, né, onde daí eu ensino o que eu ensino para os franqueados dentro da franquia, mas para que as pessoas possam levar para cidades mais para o interior do Brasil, né? Então, porque, por exemplo, antes na Lentes a gente nunca teria como entrar, sei lá, em Cabo Frio, certo? Pelo tamanho da cidade, ou entrar em cidades tipo Soledade, no Rio Grande do Sul, que tem 30 mil habitantes. Mas, através do curso, ensinando pessoas que querem empreender em Soledade, né, tá lá aprendendo, tá abrindo um negócio que tá impactando vidas, né? Porque hoje esse meu propósito de relembrar que todos jogam, ele se atinge muito mais rápido à medida que eu formo novas pessoas para que eles atinjam outras famílias naquelas cidades, né? Então, porque né, hoje a briga que eu faço falando do Viver de Jogo, né, que é o curso, essa parte de empreendedorismo e as franquias, é de formar novos empreendedores para que eles possam continuar essa missão aí, né? Então é isso. E dentro das franquias da Lentes, a gente colocou o jogo dentro da casa de todo mundo durante essa pandemia. Foi o jeito que a gente encontrou de contornar essa espera pelas escolas. Daí, quando as escolas voltarem, além do nosso serviço de assinatura, que também, né, foi chamado lá do Netflix de jogos de tabuleiro, para que ele possa também atingir as escolas, né? Então a gente vai voltar para as escolas muito mais forte, né, expandindo, continuando nosso plano de expansão e pela região, né, onde a Lentes está presente, né? Mas por enquanto a gente segue nessa linha atendendo, em vez do B2B, que a gente atingia antes, né, que era o cliente pessoa física, pessoa jurídica, agora a gente está atendendo aí as pessoas físicas, né? Então atendendo as pessoas que querem ter jogos dentro da sua casa e antes não tinha essa possibilidade. Vai na sequência? Bom, maravilha, achei legal essa transição, né? Isso é muito bom porque você conseguiu adaptar, né? Achei interessante, William. E eu passei por uma coisa, de novo, um pouco o inverso, posso dizer assim. Que a gente nasceu lá na Skull King, né? Dá para dizer que a gente nasceu um pouco à frente do tempo.
essa descoberta que eu fiz lá naquela pesquisa científica, tudo isso, eu pensei, tinha a impressão, né, de que aquilo ali, a gente já estava atrasado quando eu fiz essa descoberta, né? Eu achei que já tinha vindo uma maior galera, feito essa mesma descoberta, quer dizer, feito não, tentado descobrir isso e não conseguido, né? Tanto é que eu achei que ia ser uma pesquisa científica meramente, como é que diz? Para tirar uma conclusão de que não funciona. Eu achei que fosse isso. Esse fosse ser o final da história, eu ia continuar na área da tecnologia, ia me especializar em alguma coisa em gestão de projetos, que é uma coisa que eu gostava muito. Mas não, ali eu descobri, lá em 2000, isso foi em 2016, gente, essa parte aí que eu descobri que eu tinha nas mãos um protótipo que solucionava um problema monstruoso e que isso não estava ainda sendo usado pelas escolas. Quando eu descobri isso, eu olhei assim, cara, não tentaram, o que aconteceu, né? Aí eu fui pesquisar mercado, entender melhor, e aí eu entendi, cara, vai ser muito caro para fazer isso funcionar, vai dar muito trabalho, vai precisar de uma equipe enorme para poder entregar isso aqui de forma escalável para todas as escolas, né? Mas, como ninguém está fazendo, que em 2016 ali, ninguém estava fazendo isso, ninguém está enxergando, eu acho que eu estou adiantado. Aí eu comecei a perceber. Então, eu estou muito à frente, vai demorar muito para o mercado perceber que isso aqui é a solução, de que eles têm esse problema, né? Os gestores não estão enxergando ainda esse problema que eles têm do desinteresse, eles acham que é outra coisa. Eles confundem, né? Com dificuldade de aprendizagem, por aí vai. E se eles confundem, eles não sabem resolver. Se eles não sabem resolver, ninguém criou ainda a solução porque não tem tanta demanda. Então, eu estava muito à frente do mercado. Dá até para dizer que eu estava fora do timing. Eu estava lançando um produto que não tinha ainda mercado para consumir, só ia surgir dali a uns 10 anos, talvez em 2025, alguma coisa assim, ia começar a surgir mercado. Mas veio uma notícia ruim / boa, não sei dizer ainda, que quando chegou esse cenário da pandemia, é como se, do ponto de vista de gamificação, do mercado de gamificação, né, do ponto de vista da educação também, né, modernização da educação, foi como se a gente tivesse apertado aquele botão de passar rápido no The Sims, sabe? Quando você está lá esperando as coisas acontecerem no The Sims, e aí você diz, tá demorando demais, eu quero que o dia passe logo, você aperta para passar rápido. Foi isso que aconteceu quando chegou a pandemia, do ponto de vista do mercado de educação, tecnologia educacional, que era o que eu estava criando ali, e de gamificação. Por quê? Porque ficou tudo digital, a escola não conseguia mais entregar o que ela precisava com a metodologia que ela tinha, com a tecnologia que ela tinha, não conseguiu mais captar nem manter os pais, né? E aí ela começou a enxergar, temos que achar soluções. Aí foram primeiro para o básico, né? Videochamada, e muito rápido já estão começando a perceber que isso não é suficiente. Isso é uma tecnologia que para eles era do futuro, mas já estava no passado. Já é passado. E o futuro / presente é gamificação. Não tem para onde fugir, porque você precisa que os alunos queiram estudar, senão eles não vão estudar. Principalmente quando eles têm a liberdade, o livre-arbítrio de escolher abrir o computador e não ligar a câmera e não participar da chamada. Pronto, abriu esse livre-arbítrio, agora a gamificação virou uma coisa atual no mercado de hoje. E aí, isso foi uma migração que, na verdade, não foi bem uma migração, né? A sensação que eu senti de vir para o digital é que a gente nasceu digital no mundo que era offline, e veio a pandemia, acelerou e transformou em digital, e a gente está no timing certo. A gente estava no timing errado, estamos no timing certo agora. Se a gente vacilar, a gente perde o timing, porque está acelerando rápido demais. Acredito eu, né? Pelas pesquisas que eu venho fazendo e o que eu venho observando aí. Acho que é isso. Eu vou pegar esse gancho do Matheus aí, dessa aceleração digital com a vinda da pandemia. E, assim, entre os meus estudos com relação a futuro, ao futurismo, os futuristas falam muito sobre um termo que chama ponto de inflexão, né?
que é um ponto a partir do qual você não tem mais como repetir o que você fazia no passado e você precisa se transformar. Então, isso acabou acontecendo, né? Acabou sendo acelerado com esse processo da pandemia. Então, é dito que foi acelerado 5 anos em 1 ano. E assim, né? Com todos os prós e com todos os contras desses acontecimentos. Então, houve uma maior atenção e uma convergência maior para investimentos e para cultura e para toda a estrutura organizacional voltada para a biotecnologia. Então, biotecnologia hoje é o foco, é o olhar para onde a gente está entendendo, se dedicando e observando, e as outras áreas acabam convergindo, né, ao redor disso. Então, a saúde passou a ser um ponto importante que não era até então, e outra coisa também é que as empresas que não eram digitais, elas precisaram, né, migrar para um primeiro ponto, que era a digitalização, ou seja, você pega o mesmo processo que você tem físico e você converte primeiro para um ambiente digital, mas ainda digitalizado, ainda é uma cópia, e depois você começa a repensar os seus processos e começar a entender como é que esses processos se dão no meio digital. Dentro disso, como eu já tinha conversado, né, no início desse episódio, eu já tinha comentado que eu precisei começar esse exercício ali, final de 2013, início de 2014, então era algo que já era um lugar comum para mim. Mas, como eu estou em diversas iniciativas, em diversas empresas, em diversos projetos, algumas das equipes ainda não estavam, né, com esse olhar, com essa atenção e com esse processo voltado para o digital. Então, como eu tenho familiares e como eu tenho amigos que moram fora do país, em janeiro a gente começou a perceber e identificar alguns sinais onde isso já estava acontecendo em outros países, e a gente entendendo que os países onde começou primeiro, quais foram as decisões governamentais, as decisões econômicas, as decisões culturais e sociais, e quais já estavam sendo os impactos disso em relação a esse atendimento ou não, né, dessas demandas. E aí eu comecei a notificar e a informar algumas equipes, dizer assim, olha, né, preste atenção, porque isso aqui é um movimento que ele vai perdurar durante alguns meses, e aí a gente não sabia até então, porque a gente só sabia alguns meses para frente o que ia acontecer, e que não é uma coisa que vai durar uma semana só, mas que a gente entende que município e estado precisa comunicar, né, parcialmente, para que também não haja um pânico da população e as pessoas, né, eventualmente estagnem o que estão fazendo. Então, eu estava em atendimento, né, em dezembro, janeiro e fevereiro eu estava em atendimento com alguns clientes, um deles foi a Caritas Regional Nordeste, a gente estava construindo 4 jogos durante 3 meses, então foi um pique danado, a gente criou o jogo de cartas, jogo de tabuleiro e jogo de RPG, a gente fez um game system utilizando a mesma estrutura de jogo para criar esses 4 jogos voltados para educação relacionada a direitos da criança e do adolescente e todo o conteúdo que permeia isso, e a gente conseguiu convergir com que essa equipe fizesse essas reuniões online, né, a equipe inclusive dos clientes. Então esse foi um primeiro movimento. Um segundo movimento foi essa empresa de festivais também, a gente conseguiu, né, a 42 Cultura e Entretenimento, a gente conseguiu fazer com que a equipe aos poucos migrasse para essa estrutura digital, apesar de que era uma empresa que já tinha parte da sua atuação digital, mas tinha ainda aquela vontade, aquele interesse, aquele momento de interação presencial, onde a troca acontece de uma forma diferente. Então, teve essa percepção também dessa migração. Em paralelo, eu passei a ser mentora de aprendizagem criativa, a gente já tinha feito algumas ações com o Instituto Anísio Teixeira, que hoje é o responsável, né, por formar os educadores da rede estadual de ensino da Bahia. Recebi esse convite de ser mentora de aprendizagem criativa, e a gente atendeu 2 ciclos de cerca de um grupo médio de 18 equipes a 19 equipes de educadores, onde os educadores traziam uma proposta e aí eles passavam por ciclos de mentoria de 8 horas. Então, isso tudo aconteceu online, né? Enquanto as aulas não estavam acontecendo presenciais, para os estudantes, os professores estão ainda em capacitação, então a Rede Estadual de Ensino da Bahia está convergindo para um ponto de excelência em relação a esse processo, né, de passar por esse ponto de inflexão. E, além disso, entendendo, né, esse cenário de ficar trabalhando em casa, foi o ano que eu mais trabalhei, em 2020. Então, assim, todo aquele tempo de deslocamento
que antes a gente tinha foi convertido em trabalho, e todo o tempo de eventualmente se arrumar um pouquinho mais, porque você está num momento presencial, também foi convertido em trabalho, e isso começa a se refletir na saúde, né? Então, assim, foi super importante para mim entrar na BDS, porque a BDS tem algumas unidades de negócio que vão cuidar desse profissional da indústria de jogos, principalmente de esportes eletrônicos, e que entende que o alto desempenho de um profissional da indústria de games passa por cuidar do seu bem-estar, com exercícios físicos, com nutrição, com consultoria de imagem e com outros cuidados. Então, a gente também precisa entender, agora nesse cenário que a gente ainda continua, né, isolado, e que a gente ainda não tem a previsão de até quando isso vai acontecer, e que não existe mais um novo normal para onde a gente vai voltar, mas que existem outros cenários futuros que estão postos aí, aos quais a gente vai decidir se conectar ou não, da gente entender também desses momentos de pausa, né? Então, assim, a gente está trabalhando, mas a gente definir com agenda, com calendário, com Pomodoro, com processos de gestão do nosso trabalho, da gente entender que cuidar da saúde, cuidar do corpo, cuidar do bem-estar mental, físico, emocional também é importante. Já estamos pertinho do final, já estão encaminhando para esse final, que senão a gente deixar, a gente vai falar lá daqui 3, 4 horas, 5 horas ou mais até, se você mais, que a gente é apaixonado por jogos. Dá para saber em cada fala de vocês quanto a gente é apaixonado pelos jogos, mas jogam com todas as amplitudes, todas as dinâmicas, todas as diversidades, todos os âmbitos. Então a gente é muito apaixonado por isso. Mas a gente está chegando ao final. Então eu queria que vocês saberem os seus projetos futuros e já logo adiantem também as hashtags que vão estar, as hashtags quanto do Instagram, quanto também de outros sites também, que tudo isso vai estar na descrição. Quanto a todos os Instagrams de todos os participantes que estão aqui vão estar na descrição, e também vão estar os sites de todas as empresas citadas aqui. Pode deixar aqui embaixo na descrição, pode ver aqui embaixo na descrição. E agora começamos por Matheus Brigel. Beleza. Bom, Jorge, temos na School King, como eu falei, né, a gente tem uma missão. Depois que a gente começou a enxergar esse mundo da educação, a gente mergulhou numa missão bem profunda. Assim, para resumir muito bem essa missão, né, dá para prever um pouco dos nossos próximos passos, só com esse resumo que eu vou dar aqui agora, né, que a intenção que a gente tem é valorizar mais, deixar a carreira do professor uma coisa assim desejabilíssima. Até inventar uma palavra aqui para descrever, né? Deixar algo assim muito fácil de como é que posso dizer? Gostoso de se fazer no dia a dia, né? A profissão do professor, que hoje tem muitos desafios, tem muita sobrecarga, e muito do que o professor faz hoje, na verdade, não é o que ele gosta de fazer, é o que ele acaba sendo obrigado a fazer, porque a profissão exige e porque ele ainda não domina as tecnologias para automatizar o trabalho dele, para melhorar. Então, isso é uma coisa que vocês vão ver a School King fazendo muito, né? Pensando nos professores e simplificando a vida deles, né? A rotina, os passos, os processos que eles têm que fazer no dia a dia. A gente vai estar sempre automatizando e melhorando esses processos para ele. Isso eu coloco nos próximos passos. E, obviamente, a gente já conquistou um salto aí, né, de educação, que é fazer aluno pedir tarefa de casa. Isso é uma coisa que a gente já fez. Nós vamos continuar aperfeiçoando o jogo, né, a cada tempo, a cada sprint que se passa, né, a cada fase, a gente vai deixando o jogo mais parecido com o que a gente tem hoje no entretenimento. Então, esse é um outro projeto que a gente tem, que é de atualizar a educação para que ela tenha o mesmo nível de tecnologia que o mundo do entretenimento tem hoje, né? Essa é uma outra missão maluca que a gente tem. E dá para resumir os próximos passos nisso. E também, obviamente, né, no final das contas, a gente ajudando professor e aluno, no final a gente consegue transformar as escolas, né? A gente consegue dar para o gestor da escola uma satisfação sem precedentes, assim, né, dos pais, que começam a indicar, fazer um marketing da escola de indicação, né, recomendando para outros pais
é muito mais fácil. E a ideia disso é melhorar o resultado financeiro das escolas, né? A gente já tem conseguido fazer isso nas escolas que a gente implantou o School King, né, que transformamos a tarefa de casa, e a gente pretende fazer isso no número máximo de escolas possível, Brasil afora. Esses são os nossos próximos passos. Aluno, professor e gestor da escola, né? Donos da escola. E para quem quiser acompanhar a gente nas redes sociais, saber mais sobre a School King, né, que traduzindo aí é o rei da escola, School, de escola, King, de rei. Vocês podem só pesquisar no Google mesmo, School King, que vocês vão encontrar. Professores conseguem um acesso, uma turma grátis, só falando com a nossa equipe pelo WhatsApp, tem um contato lá no site. Tá? É só pesquisar, School King. O site é schoolking.com.br. Quem quiser seguir no Instagram, para não perder os treinamentos e as formações que a gente faz, nós fazemos muito treinamento simplificando as tecnologias para os professores. Pode contar com a gente lá no Instagram, vocês vão saber das novidades. É Play School King. Todas as redes sociais é Play School King. Só digitar Play de jogar. Bom, é isso. Acho que aqui vocês têm já os contatos principais. Se alguém quiser me acompanhar também, é só procurar lá no Instagram, @ mtbringel, com G. MT de Mateus, Bringel. E aí a gente se vê nos próximos episódios, nos próximos capítulos da Bíblia. Sim. Eu vou, então, aproveitar a deixa do Mateus aqui também para falar um pouco sobre os projetos futuros da Lentes. Eu sempre brinco, né? Na verdade, eu tenho uma amiga, né, de muito tempo, assim, que ela trabalha com planejamento de marketing, né? E ela sempre me mostrava aqueles planejamentos de 5 anos, 10 anos, porque ela trabalha com grandes empresas, né? Então, e eu dizia assim, não, é uma futurologia, isso aí, né, futurologia eu não acredito, tá, etc. Porque eu sempre acreditei no curto prazo, né? E quando veio a pandemia e puxou o tapete de todo mundo e jogou o planejamento de todo mundo no lixo, né? Eu disse assim, ó, viu? Eu tava certo, né? Então, os nossos próximos passos, na verdade, a gente pensa, obviamente, no longo prazo, só que como a gente não sabe ainda quando as escolas voltam, hoje o foco da Lentes é em continuar fazendo cada vez melhor aquilo que a gente vem fazendo, né? Então, melhorando a nossa entrega, melhorando, otimizando, né, a nossa operação, assim, tipo, como é que a gente consegue levar jogos de tabuleiro a mais cidades, né, a mais pessoas, como é que a gente consegue mostrar para mais gente que jogos são legais, que dá para fazer isso. Então, hoje a gente está, assim, falando da parte de gamificação, a gente teve, né, projetos durante a pandemia, também, que inclusive, teve que, né, a gente passar o projeto que era analógico para o digital, para continuar fazendo playtest, né? Então, lá no Tabletopia e tal, então teve que aprender, né, novas ferramentas. Mas, hoje, dentro do nosso foco de entreter, né, as famílias, assim, a gente está buscando sempre isso, como fazer isso cada vez melhor, né? Então, além de estar, assim, pensando em como expandir o hobby, né? Porque quanto mais pessoas, né, tiverem acesso aos jogos, mais importante vai ser, né, cada vez mais importante vai ser a gamificação, né, vai ser outros projetos. Então, a gente está aí abrindo mato, vamos dizer assim, né? Para as pessoas que ainda não jogam os jogos analógicos, né, estão redescobrindo isso. Então, a gente, até o final de 2021, a gente segue nessa mesma pegada ainda, torcendo né, para que todos possam já ter tomado a primeira dose no final do ano, né, já possam estar cada vez mais imunizada a parte da população, para que a gente possa voltar a fazer esses trabalhos que a gente faz em eventos, em escolas, presencial com empresas e tal, cada vez melhor, né? Então e até com um certo nível de segurança, né? Por mais que eu compartilhe também da mesma crença da Silvane, que mudou, né? Não existe mais voltar ao normal, porque, né, esse é a gente, né, não existe mais, né? A pandemia não vai acabar, tipo assim, um dia e todo mundo vai sair com festa na rua e tal. A gente realmente evoluiu, teve coisas muito positivas, como a gente já discutiu hoje por aqui também, né? Sem também deixar de né, prestar esse respeito a todas as pessoas que foram vítimas da pandemia, mas a gente tem hoje um mundo que a gente tem que se adaptar, né? Então até mesmo os jogos, né, começar a ter, no caso de tabuleiro, versões híbridas, né, cada vez mais uma brincadeira mais forte com o digital ali, para que ele possa também atravessar barreiras, né? Então a gente hoje o nosso projeto é esse, né? Então, continuar levando aí jogos de tabuleiro e também dentro do Viver de Jogo, né, do podcast que eu faço, ensinando novos empreendedores a ter um negócio nesse ramo. E
e fazendo parcerias, né, e trocando ideias com pessoas que nem a gente trocou aqui com o Matheus, com o Silvano, com o Jorge, né, para que a gente possa trocar conhecimento e aprender cada vez mais, porque essa disseminação do conhecimento através de conteúdos, como é o caso desse podcast, faz com que todas as áreas avancem, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso. Vocês podem acompanhar, então, esse desenvolvimento da Lens, ou conhecer mais sobre jogos de tabuleiro também no Instagram da Lens Club, né? Então, que é @LensClub no Instagram, que é LENDS, né? E clube sem o E lá. Então, né, não Lens de terra, mas Lens de emprestar, em inglês, que é isso que a gente faz na Lens, a gente presta os nossos jogos. Ou também através do meu Instagram, que é @WSOssen, que não tem como, né, tem que acessar na descrição, porque é muito difícil esse meu sobrenome, mas aqui na descrição também, porque WSOssen é como eu estou em todas as redes sociais também, e onde eu posto lá os podcasts do Viver de Jogo. Então, para a galera que quer empreender aí, seguir nessa linha, não deixa de me seguir. Quem quiser conhecer mais sobre jogos de tabuleiro, seguir a Lens, né? Agora eu vou deixar a palavra aqui para a Silvane. Foi um prazer estar aqui nessa mesa, né, junto com o Jorge, junto com o Matheus, junto com o William, e assim, ver que o cenário de jogos, ele é muito amplo. Então, assim, quem quer ingressar nessa área, tem espaço, tem campo para todo mundo, e assim, é uma área onde, quer queira ou quer não, as pessoas não têm como se ver como concorrentes, porque ainda é um mercado em plena expansão. Então, assim, é todo mundo junto, é todo mundo colaborando, é todo mundo crescendo. Isso a nível internacional, inclusive. Então, assim, tem uma área absurda de crescimento. Quem quiser começar agora vai ter seu espaço, vai ter sua vez. A gente, enquanto Lab Hashtag 108, a gente faz uma série de iniciativas e de formações. Antes disso, eu queria falar, né, que assim, o trabalho do Matheus, o trabalho do William, já são trabalhos incríveis e que assim, o William tem um foco muito forte com instituições de ensino. Então, assim, existe uma área muito grande ainda, né, para atuar dentro de instituições de ensino. Procura o Matheus para saber mais como é que está sendo essa atuação dele, né, quais são os cases que ele tem, quais são as referências, de repente, né, como é que faz crescer esse bolo junto, ou de repente, se você tem instituição de ensino, né, procura também participar disso. E com relação ao William, que ele estava falando, né, como fazer chegar naquelas cidades pequenininhas. Então, eu acho que é bem esse exercício, é bem esse movimento que o jogo traz, de fazer chegar para mais gente. A Lab Hashtag 108 está encerrando agora, né, um terceiro ciclo de mentorias, como eu falei, com o Instituto Anísio Teixeira. A gente tem algumas consultorias para empresas que estão para acontecer agora em 2021. A gente está sob contrato, então tem muita coisa que não dá para dizer ainda, e é aquela coisa, né, do spoiler sem ser spoiler, mas que passa pela arte, né? A gente tem algumas integrações com arte games, a gente tem algumas integrações com sustentabilidade, com formação de empresas, com formação de profissionais também. Além disso, em relação à BDS, eu peço que vocês fiquem ligados, né, nas redes, e eu vou falar todos os arrobas daqui a pouco, porque a gente está com programação diária voltada para esportes, e a gente começou agora em maio uma série de mentorias gratuitas para a formação desses profissionais e também algumas empresas que querem aprender um pouquinho mais sobre esse cenário da indústria de games como um todo, mas especificamente com olhar para esportes eletrônicos e competição. A BDS também, a gente tem uma Arena Gamer no Centro de Convenções de Salvador, que é a casa dos esportes eletrônicos. Então, a gente já está com programação até dezembro de 2021, muito conteúdo. A gente está também com espaço no Hub Salvador, que é um Game Space, que é um espaço de fomento e aceleração de empreendedores da indústria de games, de estúdio, de publisher e desenvolvedores de jogos indie. Inclusive, já faço convite a vocês três, ao Renê também, que é a pessoa aqui nos bastidores desse podcast, para estar colando junto com a gente, porque assim, tem um espaço de crescimento grande, né, da gente ter uma aproximação maior com marcas, no cenário Brasil e no cenário internacional também. Então, tem um polo muito grande de crescimento, e enquanto mais a gente estiver preparado para isso, a gente consegue crescer esse bolo mais rápido. E com relação às redes, eu vou falar algumas redes aqui, mas assim, principalmente, vocês sigam o site da BDS, que é o bds.gg, né? bds.gg, de Good Game. Você tem também as redes sociais, que é a bds.games e a BDS Arena. Além disso, a gente tem o Lab Hashtag 108, @Lab Hashtag
só que por escrito, né? 108. E minhas redes sociais, onde vocês podem me encontrar, nem sempre eu respondo com tanta agilidade, mas eu prometo que algum dia você vai ser respondido. É o Silvane Neri no Instagram e Neri Silvane no Twitter. No Twitter me chame para jogar RPG, mesa de RPG, final de semana eu estou aceitando. E foi um prazer estar aqui com vocês. Então sigam todos os Instagrams, acompanhem o trabalho de Matheus, de William e de Silvane Neri, quanto no Instagram, quanto também nos sites. E aproveite também para seguir o Instagram do podcast Games em Ação. Siga lá, Ei Games em Ação, que é lá você sabe sempre quando a gente posta um conteúdo no episódio. Esse foi o episódio especial para maio, que é um episódio especial para o segundo seminário online de Jogos de Gamificação, que vai acontecer em julho. Esse segundo seminário online de Jogos de Gamificação vai estar presente, meu que spoiler já contado, mas o spoiler aqui nas redes sociais já vai estar lançado isso já, mas vai estar presente essas 3 pessoas incríveis, maravilhosas, com conteúdos maravilhosos, com conteúdos bons dos patrocinadores. Então, o segundo seminário online de Jogos de Gamificação vai acontecer no dia 20 a 24 de julho, com 2 setores, setor de aprendizagem educacional e setor de aprendizagem corporativa, que vai ter presente palestras e mesmo materiais e documentos dessas 3 pessoas que estão aqui presentes com a gente. Então vão lá, siga lá o SOJG Underline Educacional e SOJG Underline Corporativa para saber mais informações sobre o segundo seminário online de Jogos de Gamificação. Beleza? E vamos nessa, e por hoje é só, e game over!